Bem, hoje a gente vai mergulhar fundo numa figura que muita gente acha que conhece, mas que na verdade é um dos maiores quebra-cabeças da história das religiões. A questão é quem, ou melhor, o que é Beelzebub? A resposta, eu já adianto, não é nada simples. Porque a gente não está falando de uma entidade única, mas de um nome que viajou através de impérios e crenças, se transformando completamente a cada passo. Só de ouvir o nome Beelzebub já vem umas imagens muito fortes na cabeça, não é? Poder, decadência, o mal em pessoa. Mas essas imagens todas, na verdade, são bem contraditórias. E o mais interessante é que essa confusão não é um acidente. É o resultado de uma verdadeira guerra teológica que durou milênios. Um mistério histórico que revela, como poucos, o jeito como as crenças são construídas e, claro, desconstruídas. Hoje em dia, as interpretações parecem uma teia de aranha. Braço direito de Satanás, senhor das moscas, um deus pagão, um estado de espírito. Como pode ser tudo isso ao mesmo tempo? Para alguns, ele é um comandante supremo do inferno. Para outros, só uma memória distorcida de uma divindade antiga. E tem até quem veja nele um arquétipo da nossa psicologia. E essa confusão toda, como a gente vai ver, não aconteceu por acaso. Ela foi construída, de propósito, ao longo da história. Ok, então para a gente começar a desvendar esse mistério, temos que seguir a primeira pista. E a pista mais fundamental de todas é o próprio nome. É isso mesmo. A chave está na filologia, no estudo das palavras. É lá que a gente encontra a identidade original dele e, mais importante, como ela foi deliberadamente distorcida. E aqui está o pulo do gato de toda essa investigação. O consenso entre os estudiosos é que o nome foi alterado intencionalmente. Pensem bem, o nome original era, muito provavelmente, Baal-Zebub. Sabe o que significa? Príncipe Baal ou Senhor do Lugar Elevado. Um título nobre. Mas esse nome foi corrompido, transformado em Baal-Zebub, que quer dizer Senhor das Moscas. E isso definitivamente não foi um erro de tradução, foi um ato de guerra teológica. Essa prática tem nome, se chama cacofemismo. É uma arma linguística, basicamente. Você pega o nome de algo que não gosta e muda um pouquinho para soar ofensivo. E os antigos escribas hebreus usavam muito isso para zombar dos deuses dos povos vizinhos. Imagina só o poder disso. Associar um deus importante a moscas, que são símbolo de quê? De sujeira, de doença, de podridão. Com isso, eles não estavam só xingando, eles estavam, teologicamente, aniquilando um deus estrangeiro, transformando algo reverenciado em motivo de nojo. Certo. Agora que a gente já entendeu a arma do crime, vamos, por assim dizer, à cena do crime original. A primeira prova que a gente tem nos textos, e para isso nossa investigação nos leva até a antiga cidade filisteia de Ecrom. É lá que encontramos essa figura em seu contexto original. Olhem só essa passagem do livro de 2 Reis na Bíblia hebraica. É a primeira vez que o nome aparece. E o que a gente vê? Um demônio cósmico? Longe disso. É o rei de Israel, Acasias, que está ferido e manda seus homens consultarem Baal-Zebub, o deus de Ecrom. Ele quer saber se vai se recuperar. Isso mostra algo crucial. Naquele tempo, ele era uma divindade estrangeira respeitada, com fama de ter poderes de cura e oraculares. E aqui está o ponto central. O conflito narrado em 2 Reis não é uma batalha do bem contra o mal. A disputa é geopolítica e teológica. O profeta Elias condena o rei não por ele consultar um demônio, mas por mostrar deslealdade ao seu próprio Deus, Yahvé. A questão toda era sobre a exclusividade do culto, um pilar na formação da identidade monoteísta de Israel. O assunto era política religiosa, não demonologia. Agora, vamos dar um salto de centenas de anos. E nesse tempo, acontece uma transformação dramática. O nome ressurge nos textos, mas seu significado e seu status foram radicalmente alterados. Essa linha do tempo aqui mapeia perfeitamente essa metamorfose. É uma jornada de quase 1000 anos. Começa lá no século IX a.C. como um deus local de Ecrom. Daí, no primeiro século depois de Cristo, ele já aparece nos evangelhos como o príncipe dos demônios. E um pouco mais tarde, em textos como o Testamento de Salomão, a coisa se cristaliza. Ele é o governante dos demônios. Uma evolução e tanto. Chegamos ao Novo Testamento. Em Mateus, os fariseus, para atacar Jesus, usam o nome Beelzebub. E notem, eles usam a forma mais antiga, Zebul. Aqui significa príncipe, mas a acusação é gravíssima. Eles estão dizendo que o poder de Jesus vem do próprio príncipe dos demônios. O antigo deus local foi promovido a uma posição de comando sobre todo o mal.
E aí vem o testamento de Salomão para consolidar de vez essa nova identidade. É o que chamamos de obra pseudoepigráfica, ou seja, foi escrita bem depois, mas atribuída a uma figura famosa como o rei Salomão para dar mais autoridade ao texto. E nesse livro o próprio Beelzebu fala. Ele se apresenta como um antigo anjo de alta patente que caiu do céu e agora é o governante supremo dos demônios na terra. De acordo com esse texto, a influência de Beelzebu se expande de uma forma gigantesca. Não é mais um oráculo sobre ferimentos. Agora, sua influência é manipular a sociedade humana nos níveis mais altos. Ele causa destruição através de tiranos, corrompe sacerdotes, provoca ciúmes, assassinatos, guerras. A escala se tornou global. Avançando mais no tempo, na Idade Média e no Renascimento, a demonologia europeia e os grimórios tentaram criar uma espécie de taxonomia do inferno. Eles queriam classificar e hierarquizar as forças infernais. Mas, como a gente vai ver, eles raramente concordavam sobre o papel de Beelzebu nisso tudo. Essa tabela aqui deixa bem clara a falta de consenso. Ao longo dos séculos, Beelzebu foi associado a diferentes pecados capitais: inveja, gula, orgulho. A posição dele na hierarquia também é instável. Às vezes um príncipe, outras o segundo em comando de Satanás, como no famoso Paraíso Perdido de John Milton. Isso mostra que a identidade dele era fluida, adaptada pelos autores para diferentes propósitos, sejam eles teológicos ou literários. Já nos grimórios, que eram manuais de magia, como o famoso Grimorium Verum, a posição dele no topo do poder foi solidificada. Nesses textos, ele não é só uma figura teológica, mas uma entidade poderosa a ser invocada por ocultistas. Um dos chefes supremos do Império Infernal, ao lado de Lúcifer e Astaroth. Então, depois de examinar todas essas camadas de evidências, qual é o veredito para a nossa pergunta central? Beelzebu é uma única entidade que se manteve a mesma através dos tempos? A evidência aponta para uma resposta bem clara. Não. Beelzebu não é um ser único. Ele é, na verdade, um nome, uma identidade que foi sequestrada, redefinida e reconstruída por séculos de conflito religioso e cultural. O nome de uma divindade filisteia específica foi cooptado e transformado numa figura demoníaca composta, que foi absorvendo características diferentes ao longo do tempo para atender a novas necessidades. Então, para resumir, o ponto crucial é essa evolução em 4 etapas. Começa como uma divindade local respeitada, depois vira alvo de zombaria deliberada, em seguida é transformado num príncipe demoníaco no Novo Testamento e, por fim, é catalogado como um rei infernal, a história de um nome que se tornou um receptáculo para ideias teológicas e ansiedades culturais que estavam sempre mudando. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final e um tanto perturbadora. A história de Beelzebu, no fim das contas, não é só sobre um demônio, é sobre como a própria história é escrita. Ela mostra de forma muito clara como os vencedores dos debates teológicos e culturais ganham o poder não só de derrotar, mas de reescrever e demonizar as divindades dos seus rivais.